Evilane, tá boa? Oi, tô bem. Deixa eu te falar. Eu tô aqui no outro computador porque o meu deu problema e eu acho que não vai dar certo. Você tá me ouvindo bem, não tá? Eu tô, só que eu não tô conseguindo aparecer a minha imagem. Eu clico no vídeo da câmera e aparece assim, ó, zoom, é, que não consegue detectar a câmera. Aparece Ah, em inglês. então, mas deve ser um problema geral, porque o meu também não tá aparecendo. O menino disse que tinha instalado a webcam aqui, estava certinho. Pois é, mas eu tô te vendo. Você tá Eu me Eu vendo? não consigo ver a sei. câmera da. Quem está como apoio aqui? Qual que é o nome? Desculpa. É para ser Evilane. eu, Evilane. Ah, professora Evilane, tudo bem, Isso. professora? Eu consigo te ver, eu não consigo ver a Patrícia e a Cristina, a câmera. Pois é, e eu também não consigo. E hoje eu fui no TI, organizou certinho, a gente até simulou uma apresentação, estava parecendo normal. E eu não Que consigo estranho. me Ô, ver. Patrícia, você não Ô, quer João, tentar sair e entrar de novo? Vou tentar fazer isso. Eu já fiz já a segunda vez, porque eu entrei e não tinha ninguém, mas eu vou fazer de novo e vou Tenta de sair. novo, por favor. Professora Evilane, eu vou colocar você como anfitriã da sala, tá bom? Para poder conduzir os trabalhos. tá, eu tô tentando resolver aqui esse problema da câmera, porque eu não tô me vendo. Aí dá uma sensação estranha. É, parece que tá com algum problema, né? Assim, quando vem pra É, gente. deixa eu ver aqui, galeria. Melhor. Deixa eu. Prontinho, professora Evilane, você já tá como anfitriã da sala, tá legal? Ah, ok. Não, agora eu também estou me vendo. Ai, que bom, deu certo. Tá, ok. Bom trabalho, boa apresentação para todos, tá bom? Obrigada. Obrigada. Bom, nós vamos aguardar alguns minutos, faltam 3 minutos para as 14, e aí nós já daremos início. Evilane. Evilane, tá me ouvindo? Oi, estou sim. Pois é, não consegui. Ó, você está me vendo? Porque eu não consigo me ver. Quando eu Não. clico, quando eu clico no canto inferior esquerdo, na câmera, fica um sinalzinho vermelho, né? Eu clico, não desfaz, aí abre uma janelinha falando que o Zoom está está inapto para detectar a câmera. E hoje na faculdade estava tudo certo. Pois é, também eu aqui tive dificuldade também de abrir, mas eu acho que deve ser alguma coisa relacionada a alguma atualização. Eu cons... Patrícia, aqui realmente, Patrícia, aqui não tá detectando a tua câmera, só o áudio. Pois é.
Deixa eu ver aqui. Boa tarde. Professor Durval, você fala em relação à lista dos apresentadores ou o link de frequência? A lista tem sim. Sim, tem. Eu vou só localizar aqui, professor, e já coloco, tá? Bom, pessoal, boa tarde. Gostaria de agradecer aí a presença de todos, certo? Nós temos aqui, deixa eu pegar aqui, deixa eu abrir aqui a relação, deixa eu já anotar aqui também. Nós temos, para apresentação na sala de hoje, os trabalhos do professor Valdir Gonzalez, Andréia e Cacilda. Professor Valdir já se encontra, não é isso? Boa tarde a todos, a todas presentes. Boa tarde. E aí nós temos em seguida a professora Patrícia Arantes, do Unitepac, aqui de onde eu estou, professor Durval, que também já está presente, professora Marcela, e aí nós temos ainda Luiz Felipe, Luiz Otávio, e tem um trabalho que eu vou apresentar junto com a professora Mariana, e tem do professor Arlington. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos... Deixa eu voltar, porque eu estou em outro computador, meu computador deu um problema. Quando a gente vai para outro notebook, a gente fica assim, estranhando tudo, né? Bom, eu gostaria primeiro de agradecer a presença de todos. Eu sou a professora Evilane Leão Cordeiro, sou do Unitepac e vou estar aqui conduzindo, mediando essa sala, certo? Nós temos aí as apresentações, né? O nosso hoje são os resumos expandidos, então nós temos um tempo aí de 8 minutos. Quando tiver faltando 3 minutos, eu aviso, tá? Dou um aviso em relação à questão do tempo. Deixa eu só fazer uma conferência aqui. Professora Mariana entrou na sala, né? Professora... Isso, Evilane. Deixa eu te falar, o teu trabalho é do Escape Room mesmo, né? É porque eu tinha entendido que o da Denise também era nessa sala, mas eu preciso, inclusive, verificar, porque eu tinha dito a ela que era nessa sala. Bom, a professora Mariana, nós trabalhamos aqui no Unitepac e ela está hoje ela está participando de um evento aqui, e ela pediu, e aí eu peço até licença ao professor Valdir, que seria o primeiro trabalho, se ela pode já fazer a apresentação. Por favor, fique à vontade. Bom, então, dando início, né, como vocês já são, eu sei que são experientes aí nas apresentações do STEM, vocês podem ficar aí à vontade para apresentar, são 8 minutos, eu vou acompanhar o tempo,
certo? E qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição, acompanhando. Professora Mariana, você já está pronta? Fique à vontade. Sim, meu áudio está tranquilo? Tá. Tá? Eu vou compartilhar a tela. Abriu o compartilhamento? Sim. Na hora que eu puder, aí você só me avisa que eu vou colocar um cronômetro aqui também para poder controlar o tempo. Pode ficar à vontade. Tá bom, obrigada. Boa tarde, gente. Conforme a professora Evilane falou, eu me chamo Mariana, sou professora no curso de Engenharia no Unitepac, em Araguaína, no Tocantins. E o trabalho que eu vou apresentar é o Escape Room, como uma metodologia para dinamização do estudo de gerenciamento de resíduos sólidos da construção, e ele foi trabalhado dentro do curso de Engenharia Civil aqui na nossa IES. Ele é um trabalho de autoria minha, da professora Denise e da professora Evilane. Esse trabalho, quando a gente pensou o Escape Room, ele foi pensado como uma forma de gamificação, até porque a gamificação ela tem ganhado bastante espaço e destaque nos últimos anos, né? Então, ela vem como uma estratégia, uma abordagem de jogos, quando a gente busca pontuação, desafio, formas de recompensa, a gente consegue atrair e motivar bastante o acadêmico. E dentro do universo da engenharia civil, o professor, quando ele consegue dinamizar isso, ele cria um ambiente mais atrativo. No lugar do professor apresentar um problema clássico e ir para o quadro resolver, se ele traz um problema da profissão, um problema relacionado ao cotidiano da profissão, e aí eles vão vencendo etapas e vão cumprindo tarefas e vão avançando de nível, então a aula fica mais dinâmica, o aluno ele fica mais interessado, ele consegue ter um ganho maior de aprendizagem. Eu consigo com esse trabalho promover uma melhoria de retenção de informações, então o aluno ele consegue melhorar a percepção daquilo que ele está assimilando em sala de aula, né? A gente aplicou essa metodologia no final de semestre como um reforço da abordagem de tudo que foi apresentado durante o semestre e também para o desenvolvimento de habilidades, e foi feito de forma colaborativa. Então, é uma abordagem que a gente tem muito quanto aos estudantes trabalharem de forma colaborativa, porque o profissional ele precisa ter essa vivência de lidar com pessoas. Então, o objetivo do trabalho foi dinamizar e proporcionar interatividade para o processo de aprendizagem através da gamificação, com o uso do escape room virtual. Ele foi feito em um ambiente de sala virtual. E aí, a metodologia, ela aconteceu em uma sequência de etapas, onde inicialmente a turma foi dividida em 7 equipes. Essas equipes tinham de 5, aqui ficou no errinho, mas eram de 5 a 6 integrantes. A gente tentou manter equipes bem equilibradas, vamos dizer assim, para uma equipe não sobressair em cima da outra devido ao número de integrantes. Cada equipe deveria elaborar questões que posteriormente seriam usadas no jogo. E aí foi informado para essas equipes e foi até instigado a eles não passarem para os demais colegas. Então, seria um trunfo deles ter as perguntas guardadas. Quem elaborasse as melhores perguntas poderia ter mais perguntas no jogo, e quem fosse o dono da maioria das perguntas conseguiria avançar mais rápido no jogo. Então, com isso, eles conseguiram elaborar perguntas bem complexas, abordando vários aspectos da disciplina. Depois foi diagramada a room, né, a sala no Geniali. Então, foi usado duas plataformas, o Geniali e o Google Forms. O Geniali, ele dava um aspecto da sala, mas as perguntas mesmo, as chaves, respostas, tudo acontecia nos formulários Google. Então, o Google Forms, ele foi todo programado de uma forma onde ele trabalhava por sessão. O
O aluno que respondesse a pergunta certa, a sessão já liberava ele pegava a chave e a dica de qual próxima pergunta ele teria que responder. Se ele errasse a pergunta, ele ia para uma outra sessão, onde ele tinha que responder, vamos colocar assim, mini perguntas, para poder voltar para a pergunta principal. Isso foi explicado para eles em sala de aula, e aí, em grupos, esses grupos iniciais, esses 7 grupos iniciais, eles tiveram um único acesso, então eles levaram um computador, e aí juntos eles acessaram e foram responder. E no final tinha uma premiação para quem saísse da sala primeiro. Então, essa premiação para eles foi proposta através de pontuação, uma pontuação extra para quem conseguisse vencer todas as portas primeiro. Aqui tem algumas imagens de como foi diagramado dentro do Geniali. Então, assim que eles entravam, que eles clicavam no botão de iniciar, aí eles tinham introdução, missão e recompensa. Então, vinha abordando dentro do aspecto mesmo do gerenciamento de resíduos. Aqui eram as portas, um monte de resíduos, e qual deles te dará dicas. E na própria imagem, toda a imagem tinha uma diquinha, uma charada. Então, a sequência correta é primordial. O play é sempre o início. Se ele começasse por aqui, ele não ia conseguir fazer o jogo na sequência correta. Então, ele tinha que iniciar pelo play. Aqui tem uma forma, uma pergunta, né, de como foi programado dentro do Google Forms. Eles foram colocando, a gente foi colocando por sessão. Então, aqui, ó, quando ele errava a pergunta, você errou, cuidado com resíduos, aí pedia qual que é a sigla do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Enquanto ele não colocasse a resposta correta, ele não conseguia sair daqui para poder vir na resposta, na pergunta principal. Quando acertava a pergunta principal, aí vinha, parabéns, você acertou, anote a chave. A próxima é a última pergunta da direita disponível no Geniali. Então, eles iam avançando, pegando uma sequência lógica dentro do Geniali. Eles resolveram colaborativamente, as equipes, eles estavam quase que entrando dentro do computador, porque queriam resolver mais rápido, e aí ficava uma equipe soprando para a outra, para poder fazer o colega errar, porque queria sair primeiro, e quando aparecia uma pergunta deles, essa é nossa, então eles comemoravam bastante. A resolução das questões foi em forma de competição. Os acadêmicos conseguiram revisar todo o conteúdo que foi abordado e eles conseguiram fazer isso de modo colaborativo. Então, às vezes, um não lembrava, o outro lembrava, aí um ajudava o outro no auxílio dessa revisão de conteúdo. Teve uma dinamização e uma interatividade muito forte e auxiliou muito na construção de modo que o aluno se sentiu atraído e instigado a desenvolver novas formas de construção de conhecimento. Tanto que outras turmas vieram pedir, professora, você vai fazer aquela atividade, aquele joguinho? A gente quer fazer aquela competição. Então, outras turmas ficaram sabendo da dinâmica e vieram atrás querendo essa atividade. E com a gamificação... Professora, só avisar, falta 30 segundos, tá? Eu me distraí também, não te avisei com os 3 minutos. Tá, tô acabando. E com a gamificação por meio do Escape Room, a gente conseguiu perceber um maior engajamento dos acadêmicos na atividade proposta na sala de aula, quando eles puderam responder questões de modo colaborativo, em modo de competição, e saíram do modo tradicional de ensino. E essas aqui foram as referências que foram utilizadas na confecção do resumo expandido. Muito obrigada. Bom, primeiro gostaria de parabenizar, né? Eu, enquanto professora, tive uma participação ativa também nessa experiência, e a gamificação é sempre uma experiência que nos traz para o ambiente pedagógico elementos de jogos e nos possibilita a dinamização. Então, é sempre bem-vindo a gamificação. Bom, algum dos participantes gostaria de fazer alguma observação, algum questionamento?
Bom, o silêncio está indicando que não, né? De qualquer forma, gente, fiquem bem à vontade, tá? Quando vocês, ao terminar os trabalhos, eu sempre vou dar esse tempinho e podem ficar à vontade aí, se tiverem alguma curiosidade, quiserem fazer alguma intervenção aí no final, é sempre muito bem-vindo. Bom, professora Mariana, parabéns aí pelo seu trabalho e não esqueça de assinar a frequência também no chat, tá? E desde já agradeço. Bom, Eu vamos agradeço. para... vamos Eu lá. vou pedir licença, conforme você falou, eu vou precisar me ausentar para poder participar de uma outra atividade que vai iniciar daqui 15 minutinhos, eu ainda tenho que chegar na IES. Ok. Bom, Tá bom? seguindo com as nossas apresentações, nós vamos agora para a apresentação do trabalho do professor Valdir Gonzalez Paixão, em parceria com a professora Andréia, Cacilda e José Gustavo. O trabalho, que é um relato de caso, né, pelo que eu vi aqui no tema, implantação de escolas de tempo integral na rede municipal de ensino Botucatu e currículo baseado em competências, relato de caso. Bom, professor Valdir, eu deixo bem à vontade, pode iniciar. Quando estiver faltando 3 minutinhos, eu aviso. Eu que agradeço. Vocês conseguem visualizar a apresentação ou não? Sim, estou visualizando, sim. Eu também estou. Perfeito? Tá ótimo, então. Então, boa tarde a todos. Eu, na verdade, sou porta-voz aqui, né, de um trabalho que é um relato de caso ou de experiência, mas um porta-voz de vários autores, a Cacilda, a Andréia, a Giovanice, a Cristina Matos, já vi que o Volpato está aqui também, a professora Adelaide. Isso é um relato de uma implantação de escolas de tempo integral na cidade de Botucatu, mas o foco, na verdade, é falar um pouco sobre do currículo baseado em competências no momento da implantação dessas escolas. Eu me chamo Valdir Paixão, sou aqui do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu. A introdução, só para mencionar, né, a base que nós fomos buscar desde do Manifesto dos Pioneiros da Educação, até culminarmos aí, obviamente, né, com a Base Nacional Comum Curricular, que deu toda a base ou o fundamento para a nossa discussão desse currículo e também de elaboração. O Botucatu como contexto, né, todos os que estão presentes aqui, de uma forma ou outra, contribuíram para que, num período de 4 anos, 8 novas escolas fossem construídas em Botucatu, de tempo integral. E a grande preocupação era que nós não tivéssemos somente prédios e imobiliários, mas um currículo diferenciado e que fosse focado na qualidade do ensino e na aprendizagem dos nossos alunos. Diante desse desafio, nós, então, constituímos, à época eu estava como secretário municipal de educação ainda, nós constituímos aqui uma comissão na Secretaria Municipal de Educação, que ficou, então, encarregada de elaborar o PPP, implantar o currículo e iniciar um processo de formação com os professores para que esse currículo fosse, então, implantado. O objetivo desse trabalho, então, é avaliar ou analisar esse processo de implantação curricular nessas escolas de tempo integral e quais são os desafios e os obstáculos que foram enfrentados, né, e os resultados que foram colhidos ou obtidos aí até o presente momento. Para tal, utilizamos da pesquisa documental e do relatos, né, os relatos de experiências daqueles que estão envolvidos nesse processo. Tá? Primeira questão importante, então, é a organização curricular que foi estabelecida e que está sendo implantada nessas escolas. Ela acontece por módulos interdisciplinares, através de temas integradores, né, que são fundamentados nos conceitos de competências e habilidades e com um forte destaque para a questão interdisciplinar e a utilização de metodologias ativas. Nesse sentido, a ênfase é sobre o saber, né, o que fazer, da parte do aluno, enfocando conceitos e procedimentos, saber o como fazer, não só o que são as práticas cognitivas e socioemocionais,
E o querer fazer, ou seja, né, o colocar em prática, que tem a ver aí, ou se relaciona ao pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho também. Tá? A implantação desse currículo coloca-se, sim, né, eu posso dizer que é um currículo inovador, foge daquela visão tradicional curricular. A base foi, né, tanto o currículo paulista quanto, né, a base nacional comum curricular, mas também, né, já os modelos que nós temos aí nos cursos de medicina, de vários cursos de medicina espalhados pelo Brasil, que tem, né, essa mesma proposta, uma proposta semelhante. Isso é um grande desafio, né, para a rede e para a implantação nessas 8 escolas, mais 2 que nós já tínhamos, não posso me esquecer, né, na rede municipal, numa perspectiva inovadora e não tradicional, como acontecia até então. Para que isso acontecesse, foi estabelecido um processo sistemático de formação continuada, tanto da equipe gestora quanto dos professores dessas escolas aí, e esse processo, né, que foi desencadeado e acontece ainda semanalmente, encontrando com um obstáculo, né? Você tem um processo formativo semanal com aquele professor, naquele ano, naquela escola, mas não é um professor integral, que esse é o obstáculo a ser vencido ainda. O que nós podemos verificar nestas escolas, na atuação dos profissionais e a partir do processo formativo, que nós já temos aí, né, resultados positivos nas avaliações dos alunos com respeito a essa proposta que está sendo implantada. Né? O que nós podemos considerar como algumas conclusões, que implantar, então, um currículo numa escola dessa de tempo integral, com professores, né, que são recém-contratados, a partir de conhecimento das metodologias de aprendizagem, de avaliação no novo currículo, é um grande desafio, mas que tem já dado resultados muito positivos aqui para a rede pública municipal de Botucatu. E que, apesar dos obstáculos e das dificuldades que são previsíveis à implantação de um dado currículo, nós podemos ver tanto a perseverança, a busca pelo conhecimento de todos aqueles que estão envolvidos no processo, né? E isso capitaneado pelo trabalho da professora Cristina Matos, que está aqui na sala e que tem feito esse trabalho formativo de forma brilhante, e da equipe da Secretaria Municipal de Educação também. Né? E com isso tudo, né, com a ênfase muito grande na metodologia ou nas metodologias ativas, e pensando também no letramento digital, principalmente num período, né, que foi muito difícil no processo de implantação dessas escolas, que foi o período da pandemia Covid-19. Em linhas gerais, e tentando ser muito fiel, né, ao tempo proposto aqui, para não atrapalhar os colegas que, de forma subsequente, farão as suas apresentações também, é o que nós temos para trazer para vocês, e com certeza a professora Cristina Matos depois fará outras considerações em tempo oportuno. Meu muito obrigado, uma boa tarde a todos. Parabéns, professor. Realmente, você fez. Eu observei que você estava fazendo o controle do tempo, então eu resolvi nem interromper. Mas, assim, um trabalho muito rico, muito interessante. Eu também trabalho na rede aqui no Tocantins e conheço bem esse desafio. A escola de tempo integral, por si só, ela é desafiadora, ela é um projeto muito amplo. Quando nós falamos na formação integral do estudante, na escola de tempo integral é onde nós temos o espaço e o tempo para realmente materializar essa ideia, né? E esse pensar o currículo, pensar a formação do professor é algo muito necessário, principalmente tendo isso como ponto de partida. Fiquei curiosa, viu, para conhecer os frutos, e sei que já tem bastante fruto, e também, por conhecer as redes, eu sei que é uma equipe muito forte, coesa, para conseguir aí trabalhar algo tão grande e com tanta fundamentação, né?
E eu, mais uma vez, parabéns à equipe. E eu gostaria de deixar aberto aí para mais alguém que queira participar, professores do projeto que queira contribuir. Ninguém, todo mundo caladinho. Tem aqui os parabéns aqui no chat, professor, o pessoal está se manifestando aqui. Bom, Obrigado. seguindo aqui adiante, eu gostaria de conferir se a professora Patrícia Arantes, eu não localizei ela aqui, de repente ela está com outro acesso também. Se a professora Patrícia Arantes está presente. Ah, tá aqui, Patrícia, achei Patrícia aqui. Oi, professora Evilane, está me ouvindo? Você que está com problema no vídeo, né, Patrícia? Exatamente. Eu vou tentar compartilhar a tela. Inclusive, eu até entrei em contato com o Ricardo, mas a orientação dele eu não consegui, agora, na parte da tarde, colocar o vídeo. Mas você me conhece... Você não está aqui na IES, não? Hã? Não, Você não não está estou na aqui na IES. IES. Não estou na IES. E hoje de manhã estava tudo ok. Não, pode fazer o teste aí. Deu certo, Patrícia. A gente só não vai, Compartilhado. o pessoal só não vai conseguir te conhecer, Patrícia, mas eu asseguro, gente, é uma pessoa muito simpática, muito sorridente. Vocês vão ter outras oportunidades, né, Patrícia? Se Deus quiser. Bom, Bom, posso começar então? nós vamos ter agora o trabalho da professora Patrícia Arantes e Silva. A professora vai abordar a experiência relacionada ao uso da rotação por estações no curso de odonto. E, Patrícia, esteja aí à vontade para a sua apresentação. Não está no modo apresentação. Aí, o que acontece? O Zoom, para a gente conseguir o modo apresentação, você tem que olhar nessa parte inferior. Não tem um livrinho aberto? Espera Você aí. clica nele que dá certo. Uai, não tá aparecendo para vocês modo de apresentação, não? Não, mas se você for lá embaixo, tem assim, É porque, anotações, comentários, aí tem o livrinho aberto. Clica nele que é dá porque, certo. é porque para mim tá. Não, ontem aconteceu isso comigo, aí me ensinaram esse truque, diz que é um probleminha que está no Zoom. Pois é, Você mas diz, aonde que eu vejo? Isso, então, peraí, deixa eu... volta, isso. Isso. E Aí agora? embaixo, na barra inferior, no lado direito, aí tem um livrinho aberto. Tem assim, anotações, comentários, aí tem 2 ícones e tem um livrinho. Menina, tem assim, ó, anotações, aí tem controle remoto e tem app, não tem livrinho aberto no meu. Tem não? Não. Depois dos apps, Depois do app tem more, mais. Aí eu clico e não aparece nada, aparece um monte de coisa aqui em inglês, mas não aparece nada. Peraí, deixa eu... Conseguiu? não, ele Eu, está... peraí, eu Isso, vou agora fechar. compartilha novamente, Tá, isso. bom. Então, estou compartilhando. E aí? Não, está no mesmo modo, mas eu acredito que dá para você conduzir com esse modo mesmo, está tranquilo. Seus slides estão bem Peraí, deixa eu... claros. Isso. Do ladinho de onde você está clicando. Conseguiu? Deu? Não, é do ladinho dele. É o ícone que tem do lado. Nossa Senhora. Pode ficar tranquila, que vai dar certo. Tá. Aí um livro aberto, né? Isso, agora vai dar certo. Deu? Clica de novo. Deu? Não. Pode seguir assim mesmo, Patrícia. Pode iniciar assim mesmo nesse formato. Então, peraí. Agora fez foi travar aqui. Peraí. Vou voltar de novo. Nem... Bom, vou seguir assim, porque eu não estou conseguindo... Bom, gente, meu nome eu sou a professora Patrícia Arantes, do curso de odontologia,
aqui no Unitepac de Araguaína, Tocantins. O meu trabalho foi em cima da estratégia, o uso da rotação por estação, né, no curso de odontologia e, em especial, na disciplina de prótese 3 e endodontia 1. Para quem não sabe, ou para quem ainda nunca praticou o uso de rotação por estação, é quando é um ensino híbrido, é uma técnica híbrida, né, em que o aluno aprende, né, pelo menos por parte, aliás, isso é o ensino híbrido, é quando o aluno aprende pelo menos por parte, mesmo estando em sala de aula ou fora da IES, o conteúdo de maneira online. E o uso, né, da rotação por estação é quando essa técnica de ensino híbrido, ela está baseada em criar dentro da sala de aula vários ambientes, né, para que, em forma de circuito, para que o aluno possa percorrer essas estações e, no final da aula, ele ter uma construção do próprio conhecimento, né, proposto. Dentro da introdução, né, existe uma quebra, né, no paradigma entre o modelo tradicional de ensino e o uso das metodologias ativas. Desde antes, um pouquinho da pandemia, aqui na nossa instituição, a gente começou, né, com o NAPED a trabalhar em cima dessas metodologias ativas. E naquele momento foi todo mundo ficou muito receioso, mas com o passar do tempo, o que aconteceu? Nós, professores, começamos a engajar e perceber que os alunos, funcionando como protagonistas na construção do seu conhecimento, e o professor, nós, professores, como mediadores, a gente começou a ter uma receptividade, uma participação melhor dos alunos em sala de aula. Então, a prática, né, dessa metodologia, dessa estratégia da rotação por estação, ocorreu na disciplina, como eu disse, de prótese 3, no curso de odontologia. Como objetivo, né, a gente aplicou essa estratégia como apoio pedagógico na construção do conhecimento, buscando, gente, incentivar os acadêmicos a aprenderem de uma forma diferente, mais autônoma, mais participativa, né, por meio de uma situação problema, ou no caso de a construção do próprio conhecimento dele, porque ele iria realizar mais tarefas. A gente estimula os alunos a pensarem além daquele mundinho onde só o professor fala, né, no modelo tradicional, a ter iniciativa, e eles debatem entre eles mesmos, né, tornando-se responsáveis pela construção do conhecimento. Dentro da metodologia, né, a estratégia foi utilizada em sala de aula presencial, né, na turma do 8º período de prótese 3. Como ocorreu a metodologia? Uma semana antes, por meio da sala invertida, eu enviei para os alunos o conteúdo do tema da aula, né, através de artigo, né, capítulo do livro, texto, imagens, vídeos, para que eles pudessem se inteirar uma semana antes do assunto. E eu orientei também que eles imprimissem o conteúdo e levassem para o dia da aula o celular, o tablet, computador, alguma coisa da criatividade deles. Aí, o que aconteceu? No dia da aula, eu já havia pedido para eles se dividirem em 6 grupos de 6 alunos, e quando eles chegaram na sala de aula, eu já tinha montado as estações, 6 estações, e eles se assentaram nessas 6 estações. 6 grupos de 6 alunos. E aí, eu peguei o conteúdo da aula e fragmentei esse conteúdo, né, em 6 estações, de modo que cada grupo, quando assentou, ele tinha ali o conteúdo que ele ia discutir naquela estação. E eu marquei, levei um apito, né, de jogador de futebol, e levei um apito e
e falei, olha, vocês vão ter 8 minutos para se inteirar desse assunto. Passados os 8 minutos, eu apitava, aí, como é um circuito, o grupo 1, a estação 1 ia para 2, a 2 para 3, a 3 para 4, a 4 para 5, a 5 para 6, a 6 viria para o 1. E isso foi 50 minutos, em que todos os alunos rodaram as 6 estações. Como final, né, da rotação, quando o grupo 1, a estação 1, retornou... Professora, só uma observação, tá? Faltando 2 minutos e meio, tá? Sim, já estou terminando. Quando faltou no final da rotação, houve um feedback, né, do professor com os alunos, entre os alunos, para que a gente pudesse concretizar e socializar o aprendizado, né, os conhecimentos produzidos naquele momento de aula. Como resultado, envolveu 78 alunos no formato presencial, porém em turmas separadas, porque isso a gente praticou tanto na prótese 3 quanto na endodontia 1, né? E com o intuito de engajar, dinamizar e desenvolver as competências e habilidades, tornando as aulas mais atrativas, né, com a utilização desta estratégia. O que essa metodologia despertou? Despertou a motivação, o dinamismo, a participação e a criatividade dos estudantes, proporcionando uma aprendizagem mais dinâmica, diferente do modelo tradicional. E a aula proporcionou também a construção de conceitos individuais por pares ou por grupos, através do diálogo, discussão, engajamento, integração e participação do trabalho em equipe. A evidência, né, as fotos mostrando, né, o durante o acontecimento. Aqui um videozinho rapidinho para vocês terem... Não sei se vai rodar aqui. Não está rodando. E eu não sei o que aconteceu. Travou aqui. Só um minuto. Está me ouvindo, Evelane? Oi, tô sim. Pode ir. Mas travou e sumiu aqui. Foi. Tenta dar um ESC. É porque ele não está respondendo. Ele travou. É porque a tua internet, ela também tá falhando um pouco. Aí, como o vídeo exige mais, ele deve ter travado. Nem... Tenta descompartilhar, Patrícia. Isso. Voltei. Aí você pode fechar suas considerações. Bom, então, eu não estou conseguindo... Como conclusão do meu trabalho, a atividade ela é um desafio, foi um desafio tanto para nós professores, mas, ao mesmo tempo, é um desafio porque demanda um bom planejamento do professor antes, mas é encantadora, porque a gente vê que o aluno ele participa mais. Então, com isso, a gente tem alunos mais interessados, mais participativos, tem uma maior retenção do conteúdo, né, uma maior autonomia deles próprios na construção do conhecimento, tá? E, claro, né, os alunos saem daquele ambiente tradicional, né, do modelo tradicional de sala de aula, porque eles podem sair nas estações, podem levantar, podem ir na lousa, pode escrever, pode discutir, então é uma coisa muito mais participativa, tá? E no mais, acho que já passou o meu tempo, eu agradeço a participação de vocês, e peço desculpa pelo que ocorreu aqui, tá? Muito obrigada. Bom, Patrícia, eu gostaria assim, de te parabenizar. Eu sei o quanto o time geral de odonto
trabalha com as metodologias ativas, faz um trabalho diferenciado, e rotação por estações é uma metodologia que sempre agrega ao nosso trabalho, às nossas disciplinas, ao nosso cotidiano. Então, gostaria, assim, de parabenizar você e todos os professores aí de odonto que estão aí sempre dando show aí com metodologias ativas no dia a dia mesmo. Bom, alguma colocação? Podemos... Eu que agradeço, Evilane. Tá, ok. Bom, nós temos agora o próximo trabalho, o professor Durval. O professor Durval também, coincidentemente, é do Unitepac, vai nos relatar uma experiência relacionada ao curso de agronomia, e aí eu gostaria de deixar você aí à vontade, pode iniciar, Durval. Boa tarde a todos. Meu áudio está bom, professora? Está ótimo. Tá, obrigado, agradeço. Desculpa não habilitar a câmera, mas um certo probleminha, questão tecnológicas. Mas eu acho que isso não impede de fazer a explanação do trabalho, tá? Então, boa tarde a todos. Só mínimo, pronto. Eu vou estar abordando um pouquinho a relação de uma prática desenvolvida com uma turma de experimentação agrícola, uma disciplina dentro do curso da agronomia, onde nós tivemos o foco da atuação do problema como forma de solução. Então, aprendizado baseado em problema em turma de experimentação agrícola. Perfeito. Dentro do contexto das 3 funções básicas da universidade, que é a questão de ensino, pesquisa e extensão, eu sempre vejo a necessidade de trazer o acadêmico para essa relação, fazer com que eles entendam não só o princípio da questão da construção do conhecimento, mas o papel deles dentro desse contexto como um todo, tanto da construção do conhecimento, como da pesquisa, para soluções de problemas reais visto na sociedade. Então, dentro dessa inter-relação da universidade com a sociedade, a gente teve ali o critério de buscar, de forma dinâmica e regionalizada, atender as demandas e a necessidade da sociedade, fazer com que ele, além de construir o seu conhecimento, que ele possa se inserir dentro dessa sociedade e melhorar o ambiente onde ele está inserido. Então, o próprio processo da metodologia da aprendizado baseado em problemas, ela é uma opção a ser desenvolvida buscando esse foco, trazer os problemas, pensar e resolvê-los, ou propor soluções. Então, como o intuito de imergir os acadêmicos em um ambiente exploratório no processo de construção do saber, objetivou-se a aplicação da prática do conteúdo ministrado em sala de aula, mediante a vivência científica e sob a perspectiva da utilização do processo metodológico ativo, aprendizagem baseada em problemas, na disciplina de experimentação agrícola. Então, qual o foco em si? O amparo foi a questão do método do arco de Margarês, onde nós trouxemos essa questão metodológica da aprendizado baseado em problema, só que inserindo um viés científico. Então, inicialmente, fez a observação da realidade, a questão do problema existente, tá? Isso aí já trouxe a questão do conhecimento empírico que os acadêmicos têm, do conhecimento de vivência e de causa que os acadêmicos trazem da própria realidade, que eles já estão inseridos nesse meio. Posteriormente, fez a separação por grupos, né, onde eles elencaram alguns pontos-chave de discussão. Posteriormente, se fez a questão da teorização, onde eles aprofundaram mediante estudo bibliográfico, debates em sala de aula, para propor possíveis soluções, né, hipóteses de soluções, e isso aplicado no universo científico. Tá? Daqui a pouco eu vou mencionar essa relação.
e na última etapa, a aplicação disso na realidade. Então, propor soluções e ver qual é a real aplicação dessas hipóteses levantadas por eles, dessas soluções hipotéticas que eles apontaram. Então, o desenvolvimento em si, então, após eles fazerem, tá, a questão da teorização, eles partiram para um ambiente mais prático, onde eles fizeram todo o processo de esquematização, organização, tá, de um produto científico, de um experimento científico dentro da disciplina, que a disciplina é relacionada à questão experimental. Então, eles tiveram que executar, organizar, planejar, tá, conduzir todo um experimento científico em cima daqueles problemas levantados por ele inicialmente. Então, eles ficaram a cargo de fazer todo o planejamento, condução, posteriormente a condução, coleta de dados, análise laboratorial, tá? E no último processo, eles montaram as hipóteses de solução e apresentaram essas hipóteses para uma bancazinha externa, tá? Externa à instituição. Eu fiz questão de pegar profissionais já atuantes em campo para verificar a solidez e a viabilidade dessas questões que eles colocaram como possíveis soluções de problemas já existentes. Então, como conclusão do próprio processo metodológico adotado na disciplina, nós vimos que a utilização do método da aprendizado baseado em problemas na turma de experimentação agrícola permitiu uma troca de saberes e soluções entre os agentes envolvidos, tanto os acadêmicos como nós docentes e pessoal externo, pessoal da comunidade, que seria essa banca externa, o que permitiu um trabalho mais efetivo no processo de ensino-aprendizado, com melhor assimilação de dificuldades reais e visão de novas saídas. Então, fez com que os acadêmicos tivessem que buscar soluções, pesquisasse, se aprofundasse dentro desse universo científico e material, acadêmico também, propusessem soluções reais. Obrigado, professora. Fico à disposição dos participantes. Bom, professor Durval, parabéns. É um trabalho muito bem estruturado e muito bem... E nós sabemos que rendeu frutos, né? Amadureceu muito cientificamente os alunos que vivenciaram, né? Então, assim, parabéns ao seu trabalho, ao curso de agronomia, que sempre vem aí buscando inovar. Eu gostaria de deixar à disposição, alguém quer fazer algum comentário? Bom, pelo silêncio, né, gente? Esse silêncio ensurdecedor. Nós temos obrigado, aqui alguns... professora. Obrigado a todos que participaram. Bom, aqui nós temos alguns parabéns aqui no chat. Bom, seguindo, né, nós temos agora o trabalho da professora Marcela Nolasco, e em parceria aqui como coautora, professora Andréia Andrade Santos, um relato de experiência do curso de enfermagem. Então, eu gostaria aí de deixar já à disposição, dando já as boas-vindas, professora, pode ficar à vontade. Obrigada, boa tarde. Nós tivemos a necessidade de mudar um pouquinho a prática do ensino de puericultura em sala de aula. Os alunos passam pela disciplina, né, e muitas vezes não valorizam tanto a questão de desenvolver a SAI na criança. Eles têm a disciplina de sistematização da assistência de enfermagem, aprendem a fazer anamnese, exame físico, diagnóstico de enfermagem, fazer implementação de cuidados, o plano de cuidados, mas quando chega lá na prática de pediatria, os alunos acabam tendo bastante dificuldade. E aí eles muitas vezes alegam que é porque eles treinam em manequim, fazem simulação realística em manequim, e que eles apresentam dificuldade depois quando eles vão para a prática, de fato, nas estações de aprendizado prático e no estágio. Então, no ano passado, né,
surgiu essa ideia de mudar e fazer uma experiência diferente nesse ensino-aprendizagem. E aí, o que nós fizemos? Eu percebia que durante essas aulas práticas em laboratório, muitas vezes o aluno estava disperso, ele ficava mexendo no celular, ele ficava buscando alguma coisa para discutir na aula, porque ele não tinha um estudo prévio para ir para a aula. E nós resolvemos levar crianças para dentro da faculdade e eles fazerem aula prática durante a disciplina, avaliando essas crianças. E aí, consegui perceber, né, uma interação muito maior dos alunos. Trazer essa vontade que ele tem na aula de discutir, de conversar, de ficar buscando na internet, de ficar discutindo alguma coisa no WhatsApp, ficar vendo rede social, para dentro da sala de aula, para que ele ficasse focado naquele momento e prestasse atenção e conseguisse, de fato, ter um aprendizado com a aula de puericultura. Então, o aluno ele passou a ter a aula teórica de puericultura, uma prática de simulação realística, e logo após a simulação realística, as aulas com crianças dentro dos consultórios, dentro da IES. Então, frente aos problemas encontrados com as crianças, eles conseguiram, né, o objetivo era esse, interligar vários pontos. Hoje, o sistema de saúde, ele exige isso do enfermeiro, a gente hoje trabalha com uma equipe interdisciplinar, não é somente o médico, mas o centro da atenção em saúde, lá dentro da saúde pública, né? Então, o enfermeiro ele precisa saber conduzir muito bem uma consulta de puericultura, porque se a consulta de puericultura ela é só pesar, medir, verificar cartão de vacina, a criança muitas vezes não vai ter ali um diagnóstico de algum atraso no seu desenvolvimento ou de alguma alteração que possa ser ali corrigida, né, a curto prazo, e essa criança vai ter consequências mais à frente em sua vida. Então, essa capacidade que o aluno, nosso aluno hoje, né, os alunos mais jovens aí, da década de 90, eles têm uma capacidade muito grande de resolução de problemas, e isso foi aproveitado dentro da disciplina para que ele tivesse ali, naquele momento, um primeiro contato com uma criança, o desafio de conseguir examinar essa criança, fazer um diagnóstico, fazer um plano de cuidados, orientar a família e conseguir solucionar, ser resolutivo em relação aos problemas apresentados, problemas que ele não saberia, né, no momento, com que ele poderia se deparar, porque ele não conhecia essas crianças. A gente tem como mudança, não só no sistema de saúde, mas também mudanças sociais, mudanças demográficas, várias mudanças que vão refletir nas formas de ensino-aprendizado, e cada vez mais a gente tem buscado metodologias ativas dentro do ensino-aprendizagem. As formas tradicionais de ensinar já não são mais tão eficientes, os alunos já não ficam mais tão atentos durante as aulas, né? Como eu disse, a simulação realística já não tem mais chamado a atenção dos alunos de enfermagem durante as aulas de puericultura, ele fica bastante disperso. Então, isso traz para a gente uma necessidade de aprimoramento docente. Inicialmente, eu tive um pouco de receio, porque são muitos alunos, muitas crianças, um horário reduzido de aula, né? E uma responsabilidade muito grande naquele momento ali com aqueles alunos, com aqueles familiares e com aquelas crianças. Mas fluiu muito bem, exigi bastante o estudo deles prévio para aquele momento, para que eles conseguissem, de fato, realizar, e foi um sucesso no final. Os objetivos foram descrever a experiência dos estudantes do 7º período de enfermagem na consulta de puericultura, na aula prática, né, da disciplina, triar, avaliar e transmitir informações acerca de crescimento e desenvolvimento infantil, através da atuação dos acadêmicos de enfermagem, identificar as intercorrências apresentadas por essas crianças e desenvolver a SAI dentro da sala de aula, né, com orientação das professoras, em consultas abertas às crianças durante a aula de puericultura. Aconteceu dentro do Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves, o Unipitam, aqui no interior de Minas Gerais, né, cidade de São João del Rei. A dinâmica contou com 25 alunos da disciplina e 5 crianças, entre 6 meses e 10 anos de idade. Esses alunos foram divididos em consultórios, em 5 consultórios, para avaliação dessas crianças. Então, eles fizeram ali anamnese, exame físico, preencheram os gráficos de crescimento e desenvolvimento infantil, acompanharam o desenvolvimento social, desenvolvimento de linguagem e desenvolvimento psicomotor. Eles tinham ali, naquele momento, né, a interação com os colegas, eles podiam discutir. Dentro desses consultórios, o aluno ele não vê os professores passando lá de fora, né?
Então, a gente passava e avaliava se eles estavam fazendo a técnica correta. Não tem como estar dentro dos 5 consultórios ao mesmo tempo, mas esse vidro espelhado ele nos permite observar e ouvir o que está acontecendo dentro das salas. Dentro das salas tem um microfone, então consegui observar o que cada um dos grupos estava fazendo, e quando eles faziam alguma técnica errada ou passavam alguma informação errada, vinha a intervenção. Dentro das políticas públicas de saúde no Brasil, né, hoje a gente tem a questão da promoção da integralidade do cuidado. E a enfermagem, muitas vezes, acaba não fazendo esse cuidado integral, principalmente no que diz respeito à criança, e principalmente aqui no meu município, né? Em municípios vizinhos também, aqui é São João del Rei. Então, há uma preocupação muito grande com isso. Se a proposta de política de saúde no nosso país, ela fala da integralidade da atenção, é importante que essa integralidade seja feita. E os alunos, muitas vezes, apresentam dificuldade, depois vão apresentar dificuldade enquanto profissionais, pelo pouco contato que eles têm com crianças dentro da saúde pública. Muitas vezes, as ações são mais voltadas para a saúde da mulher, para a saúde do idoso, grupos de hipertensos, diabéticos, e o atendimento à criança acaba ficando um pouco escasso. As mães acabam preferindo levar as crianças, né, para consultas de puericultura com o pediatra. A formação da enfermagem exige o desenvolvimento de habilidades e competências, então o nosso aluno ele precisa do mercado de trabalho com essas competências bem desenvolvidas, para que ele consiga, de fato, atuar e mudar, né, a realidade da saúde, a qualidade de vida da população. Os pontos positivos que nós conseguimos aí com a dinâmica foi o maior comprometimento do aluno em relação às aulas de puericultura. Os alunos ficaram bem enganjados aí na aula, bem participativos. Não tive problemas com aluno que de repente estivesse disperso, que não quisesse participar. Foi mais fácil identificar os alunos que apresentavam alguma dificuldade, por exemplo, em exame físico. A melhoria em relação à saúde dessas crianças avaliadas, porque essas crianças puderam ser encaminhadas para serviços para atendimento, encaminhamento para médico, por exemplo, encaminhamento para dentista, encaminhamento para nutricionista, um maior envolvimento da família, colocando como responsável pela criança, né? O fato de terem ali poucos alunos, ser um período noturno, os pais conseguirem acompanhar a criança durante essa consulta, possibilitou também um maior envolvimento aí dos pais. Marcela, eu me envolvi tanto te ouvindo que o tempo acabou, passou aquele tempinho, mas pode fazer a conclusão do teu trabalho, vou tá? fazer a conclusão. A dificuldade que se teve com esse projeto foi a questão realmente de conseguir, né, em tempo hábil, do número de aulas de puericultura que a gente tem durante o curso, conseguir fazer uma boa devolutiva e discussões nesse processo de aprendizagem, para que ele fosse mais efetivo. Consegui fazer, mas assim, um espaço um pouquinho mais curto, né? Então, foi uma das dificuldades que, para uma próxima turma, vale a pena voltar e rever a questão do cronograma. Foi bem interessante que os alunos identificaram várias alterações nas crianças, puderam agir, puderam intervir e, de fato, ajudar essas famílias. Obrigada, gente. Peguem aqui as referências. Aberta para perguntas. Bom, primeiro, parabéns, Marcela, um trabalho maravilhoso, e eu me envolvi aqui, fiquei acompanhando e me perdi até aqui, viu, no cronômetro. Bom, um trabalho muito bem apresentado e sei aí que rendeu frutos, né? A gente sempre diz, quando a gente fecha um projeto e ele é bem sucedido, a gente já tem um olhar ali na próxima turma, o que pode melhorar, o que a gente pode ter como os novos desafios, né? Alguém quer fazer alguma colocação? A Andréia quer pontuar alguma coisa? Marcela falou muito bem, né? Então, sem comentários. Foi um excelente, né, trabalho, né, Marcela? Foi excelente. Muito bom. Uma excelente experiência. Muito bom sendo colhidos, principalmente depois com o aluno na estação prática de aprendizado. Tenho certeza que no estágio também vai surtir aí bastante resultado, porque o aluno já vai preparado, né? Ele vai sem medo de atender a criança. Verdade. Bom, pessoal, seguindo, né, nós temos o próximo trabalho, que é do professor
Luiz Felipe, aí eu identifiquei ali a Ágata, não sei se é a Ágata que vai apresentar, é? Oi, boa tarde. Isso mesmo. Tá. Não, então, o nosso trabalho, que vai ser apresentado agora, aplicação do método da sala de aula invertida nas práticas laboratoriais em um curso de medicina na cidade de Porto Velho. Então, é um trabalho escrito pelos professores Luiz Felipe, Aline Cristina e Ágata Cris. Então, eu gostaria de deixar você aí à vontade. A Ágata pode iniciar. Tá, só um minutinho, tá? Que eu vou compartilhar aqui a apresentação. Estão vendo a apresentação? Estão me ouvindo bem também, né? Sim. Vou colocar aqui o cronômetro. Então, boa tarde a todos. Peço até desculpa pela demora, me embaralhei um pouquinho aqui, mas agora vai dar certo. Então, pessoal, meu nome é Ágata, tá? Sou professora do Centro Universitário São Lucas, de Porto Velho, Rondônia, tá? Ministro aula para medicina e enfermagem. Deixa eu só... E hoje eu vou conversar um pouquinho aqui com vocês, né? Falar um pouquinho da experiência de uma aplicação, né, da metodologia ativa, que é a sala de aula invertida nas aulas práticas laboratoriais. Acho que não passou aqui. Travou. Eu acho que travou. Não está conseguindo? Descompartilha e compartilha novamente. Agora passou. Isso. Teu áudio está fechado, Ágata. Agora vai. Então, gente, sabemos que atualmente, né, as instituições educacionais, né, elas estão, né, visando novas estratégias com o intuito de romper aquela barreira simples que a gente sabe que é a barreira simples de transmissão de conhecimento que nós aprendemos lá na época que nós nos formamos, que é aquela metodologia tradicional, no qual o professor, né, ele está ali na frente, ele é o centro das atenções no sentido de passar o conhecimento. E a metodologia ativa, que é a sala de aula invertida, ela se apresenta-se como uma estratégia de ensino para diversificar essa forma de ensinar, né? Nesse caso, o aluno sendo como
o centro do seu aprendizado, né, o protagonista do seu aprendizado. E essa sala de aula invertida, ela proporciona a interação entre o estudante, né, e o professor, numa troca de conhecimento, valorizando a discussão e a solução de questões e problemas relevantes para o aprendizado. Não sei se vai passar aqui, está travando um pouquinho. Travou de novo. Está travando aqui, me ajuda. Pode ficar aqui um pouquinho, então? Gente, desculpa, estava travando aqui. E tem como objetivo, então, né, esse relato de experiência é avaliar a aplicação do método de sala de aula invertida nas práticas laboratoriais, nas disciplinas e sistemas orgânicos integrados no curso de medicina. E como que a gente fez isso? Gatilho, né, que vai dar o despertar para eles, que tem ali alguns indícios do que iria acontecer na próxima aula prática. Então, essa figura gatilho, ela fica disponível para a turma 7 dias antes da aula. Junto com essa figura gatilho, né, a gente libera também algumas questões que estão relacionadas às aulas, né, aos laboratórios, às disciplinas que vão ser trabalhadas na próxima aula. Então, com isso, os alunos vão ter 7 dias... Aqui eu não consigo vê-los. Os alunos vão ter 7 dias para se preparar, né, para aquela aula da próxima semana. Tem uma travada aqui. Então, gente, esse estudo, né, esse relato, essa aplicação, ela foi feita aqui em Porto Velho, em uma aula prática, né, em multiestação. Foi realizada com os alunos de medicina, segundo período, na disciplina de SOI. Nós utilizamos a metodologia ativa, que é a sala de aula invertida, no qual foi analisado a percepção dos alunos. Então, a gente queria entender qual que era a percepção deles frente a essa metodologia de sala de aula invertida, no qual eles são os protagonistas do seu próprio aprendizado. E a gente passou para eles, né, a gente elaborou um questionário, né, via Forms, e a gente aplicou no final dessa aula. Então, a gente conseguiu coletar informações aí de 63 alunos que responderam um questionário de percepção sobre essa metodologia, né, sobre aquela aula vivenciada naquele dia. E aí nós tivemos 44% desses alunos que consideraram que foi uma boa estratégia, foi uma aula boa. 33% desses alunos, né, consideraram, 47%, aliás, consideraram que foi regular. E aí é importante a gente ter essa percepção do que eles pensam, né, sobre essa metodologia, para que a gente consiga, para que a gente tenha dados importantes para direcionar o feedback e desenvolvimento dos professores ou, né, instrutores de prática para as próximas aulas. Então, o que a gente pode pensar como próximas estratégias para chamar a atenção do aluno, para ter um maior engajamento. Então, aqui são algumas evidências, algumas fotos das nossas aulas. E como conclusão, a gente conseguiu observar que a estratégia aplicada nessas aulas laboratoriais, né, elas foram bem aceitas pelos alunos, né, ela proporcionou um bom engajamento, né, e aprendizado dos estudantes de uma forma dinâmica, ativa e participativa. Então, essas aqui foram as referências, foi um pouco rápido, peço desculpa pelas intercorrências que ocorreram aqui, tá, de internet, mas agradeço a oportunidade. Bom, eu gostaria de parabenizar a Agatha pelo trabalho. A sala de aula invertida hoje faz parte, tem que fazer parte do nosso cotidiano, né, até como uma forma de incentivo a esse estudante de desenvolver esse protagonismo, essa autonomia, e como é desafiador essa autonomia, né, que a gente tanto fala. Mas, assim, você está de parabéns, um
trabalho muito bem organizado. Alguma colocação, pessoal? Alguém tem algo? Sobre a lista de frequência, eu vou colocar novamente. Eu coloquei algumas vezes, tá? Vou colocando novamente. Alguém tem alguma observação a fazer? Olha o silêncio ensurdecedor. Bom, se ninguém tem nenhuma colocação, nenhuma observação, só agradecer mesmo a Ágata. Pode descompartilhar. Bom, nós temos o próximo trabalho, professores. Deixa eu relacionar. Os professores Luiz Otávio, Hugo Dias, Marta Rodrigues e Rodrigo Ventura, que são professores do ITEPAC Porto, né, do curso de odonto. Quem será o apresentador do trabalho? Boa tarde, sou eu, a Marta, tudo bem? Boa tarde, tudo bom, professora Marta? Você está aqui pertinho da gente, né? Estou aqui em Araguaína. Pertinho. Bom, eu de vocês. Gostaria de deixar aí à vontade, pode iniciar a sua apresentação. Tá bom, muito obrigada. Vou compartilhar a tela aqui, só um minutinho. Só um minutinho. Tá ok. Você está conseguindo ver minha tela? Não, ainda não foi compartilhado. Tá. Agora sim, está compartilhando. Compartilhou? Tá, só um minutinho que eu preciso... Ótimo. Deixa eu só tirar essa mensagem aqui da tela que tá. Só um minutinho. Aqui. Conseguindo ver? Sim. Tá, então vou iniciar. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Marta Rodrigues, eu sou professora do ITEPAC de Porto Nacional, do curso de odontologia. E hoje eu trago para vocês o nosso trabalho desenvolvido na instituição, por mim, professora Marta, professor Hugo, Luiz Otávio e professor Rodrigo Ventura, que é o empreendedorismo e gestão profissional na odontologia, o incentivo ao empreendedorismo no ITEPAC Porto. Então, como surgiu a necessidade de desenvolver esse trabalho? Ops, só um minutinho. Uma das características que é esperada pelo Ministério da Educação e Cultura para o perfil dos egressos do curso de odontologia, segundo algumas diretrizes curriculares nacionais desse curso, é a proatividade e o empreendedorismo com atitude de liderança. E o que nós percebemos é que, durante esse processo de formação dos alunos no curso de odontologia, essas propostas do empreendedorismo e gestão, elas não estavam dentro da estrutura curricular do curso. Então, né, observando este fator, nós, do ITEPAC Porto, fizemos uma proposta do desenvolvimento deste curso, que é o empreendedorismo e gestão profissional na odontologia, como abrir e gerenciar o seu próprio consultório. Então, dentro desse curso, a gente oferece a oportunidade para os alunos conseguirem compreender desde o início da parte toda burocrática da implementação de um consultório odontológico até a parte mais simples,
lá na frente, que é o marketing odontológico. Então, esse trabalho, ele é realizado por meio de uma prática interdisciplinar, né, e desenvolvimento de uma metodologia mobilizadora que envolve a ampliação de conhecimento e planejamento estratégico na área. E esse projeto, ele implica na aplicação do tripé, né, de ensino, pesquisa e extensão. Então, o aluno, ele passa por esse projeto baseando nesse tripé que a universidade tem que propor. O objetivo desse nosso trabalho junto aos alunos é realmente capacitar os acadêmicos de odontologia, né, em gestão, empreendedorismo e na estruturação de um consultório odontológico, visto que esses profissionais, quando se formam, acabam se sentindo meio perdidos no mercado de trabalho. Então, esse curso ele tem como objetivo apresentar essa parte básica da estruturação de um consultório e de como gerir o seu próprio negócio. Compreender também quais são os conhecimentos, né, básicos para a estruturação e o funcionamento desse consultório, entregar para o mercado de trabalho um profissional preparado para atuar com o perfil de empreendedor, né, e não somente com o perfil de cirurgião dentista. Conhecer também as legislações e os documentos sanitários que são necessários para a abertura de um consultório, né, e o fechamento de um consultório também, identificar os fatores de riscos que podem comprometer a qualidade dos serviços que são ofertados pelo cirurgião dentista dentro de um consultório odontológico, e também identificar estratégias que são, né, motivadoras para a fidelização de clientes dentro do consultório. Então, o que nós propomos com a oferta desse curso para os nossos alunos é que esses profissionais eles possam sair, além de bons técnicos, profissionais bons também em gerir o seu próprio negócio e fidelizar e ofertar melhores trabalhos em relação à odontologia para os seus clientes. E como que nós pensamos em desenvolver esse trabalho, né? Então, esse curso ele foi dividido em 6 módulos, sendo que o primeiro módulo foi aplicado de normas e documentos sanitários, sendo composto por 10 horas na sua totalidade. O segundo módulo de arquitetura e estrutura física de um consultório, né, 15 horas de módulo. O terceiro módulo, administração e contabilidade e finanças, que é o módulo e que, inclusive, nós estamos finalizando agora, durante esse mês, que tem 25 horas, porque esse módulo ele possui uma quantidade maior de carga horária, porque justamente onde os alunos mais sentiam necessidades de aprendizado, na administração, na contabilidade e finança. Então, nessa parte do curso, nesse módulo do curso, nós falamos sobre tudo, desde precificação dos procedimentos até o momento onde ele vai negociar com o seu cliente. Nós temos um módulo também de insumos e fornecedores, que são de 10 horas, o quinto módulo de comunicação e marketing, onde esses alunos vão aprender a se comunicar com seus clientes via rede social, vão aprender a fazer o marketing odontológico de forma correta, respeitando o nosso código de ética odontológico, e o sexto módulo de orientação da escrita dos artigos, porque eles também farão a publicação dos artigos no final deste curso. Os encontros neste nosso curso, ele ocorre de forma quinzenal, dentro da própria instituição. Os professores que estão atuando neste curso são professores da própria IES e alguns professores convidados de outras IES. Todos os alunos e professores, assim como os organizadores, receberão a certificação pela coordenação de pós-graduação, né, a COPEX, aqui do ITEPAC Porto, todos serão certificados. E o nosso resultado, né, e discussão é que o nosso curso hoje ele se encontra em andamento, ele já está no terceiro módulo, né? Estamos finalizando o módulo de administração, contabilidade e finança. Nós temos 11 acadêmicos que encontram-se matriculados e frequentes, e a participação deles tem sido muito satisfatória. Nós temos tido um feedback muito positivo desses acadêmicos, né? Eles têm demonstrado que gostam de participar dessa formação e que todos os conteúdos que foram abordados até aqui são realmente muito relevantes para o desenvolvimento das habilidades a qual o nosso curso propõe. Aqui são algumas fotos dos nossos alunos, de professores envolvidos nesse projeto.
algumas fotos dos alunos praticando em computador as planilhas de Excel para o desenvolvimento ali da precificação dos procedimentos odontológicos. E o que nós podemos concluir é que investir no desenvolvimento de competência e habilidade é necessária para esse mercado de trabalho, posicionamento no exercício da profissão do cirurgião dentista, que seja como empregado ou empreendedor, é uma tarefa de todos os cursos de graduação e que deve ser levada muito a sério quando a gente pretende formar profissionais, né, de excelência para a sociedade. Esse projeto, ele vem reforçar não apenas a formação de profissionais que exercem bem as especialidades, né, que são exigidas aí pela odontologia, mas que esses profissionais, eles sejam capazes de investir como empreendedores no mercado, que é muito competitivo da odontologia, e que eles possam realmente serem profissionais de sucesso no mercado. Aqui nós temos algumas referências que foram utilizadas para a escrita deste trabalho, e eu agradeço pela atenção. Maravilhoso, Marta, muito interessante, um olhar necessário, né, que nós temos que ter, que é esse desafio do aluno empreender, e ele já ter essa percepção de mercado, né? Então, é uma necessidade esse suporte, esse apoio a essa inserção no mercado de trabalho, que é um desafio que todos enfrentam e que nós sabemos que alguns necessitam muito desse suporte, né? Pessoal, alguma colocação, alguma pergunta? Eu só fiquei com uma dúvida, Marta, talvez tenha me fugido ali do olhar. Esses 11 cursistas, esses 11 alunos que estão cursando, eles estão egressos, eles ainda estão no processo de formação? Teve algo nesse sentido? Eles ainda estão no processo de formação. São alunos do 8º, 9º e 10º período. Então, esse curso, ele vai certificar esses alunos aí com cerca de 80 horas, mais ou menos, não é isso? Vão ser 120 horas de certificação para os alunos e 30 horas para os professores. Então, quando ele fecha esse ciclo, ele ele tem essa certificação que até conta como as atividades extras também, né? Justamente, isso mesmo. Já auxilia lá na certificação, nas atividades extracurriculares, né? E outra dúvida, esse curso, ele é incluso ou o aluno ele tem um custo à parte, ele tem que custear, ele tem uma despesa? Não, esse curso, neste momento, ele foi ofertado de forma gratuita mesmo. Muito então, interessante. A própria coordenação está custeando o pagamento dos professores, né, de todos os insumos necessários para o curso. Então, foi uma bonificação mesmo para os alunos, e eles estão adorando. Tanto que nós começamos a turma com 11 alunos, e já estamos evoluindo aí para o 4º módulo, e graças a Deus, os 11 permanecem assíduos. Muito interessante, parabéns. Obrigada. Bom, pessoal, nós vamos agora para nosso último trabalho, que é o trabalho dos professores. Bom, se eu falar errado, me perdoe. É a professora, o professor Kathleen, o Arliton e Guilherme Rocha. Estão presentes, quem vai fazer a apresentação? Kathleen, o Arliton Silva Martins e Guilherme Rocha dos Santos. Incentiva ao empreendedorismo através de experiências didático-pedagógicas na agronomia. Tem alguém presente? Bom, eu acredito que por não terem se manifestado, não tem ninguém presente. Eu vou permanecer com a sala aberta, mais aí 7 minutos, aguardando alguém
da apresentação desse projeto. Ok, pessoal? Aí eu vou fechar aqui o áudio e o vídeo, vou ficar aqui no aguardo. Muito obrigado, viu, gente, pela presença, pela participação de vocês. Está aqui a lista de frequência, né? Trabalhos maravilhosos apresentados. Parabéns mesmo.